E enquanto tá todo mundo aí achando que foi um parto, não foi, tanto que eu vim para o consultório, não fui para a maternidade. Na verdade, essa urgência foi uma queixa de uma paciente que começou a ter muito sangramento vaginal depois da relação sexual e a gente suspeitou de uma laceração vaginal. Você já ouviu falar disso? Então já começa guardando os seus preconceitos e seus tabus e vamos entender o que é uma laceração vaginal. Bom, quando você tem uma relação sexual, a penetração do pênis acontece na vagina repetidas vezes. E se por algum motivo cria-se um sistema de vácuo aqui, quando o pênis entrar na vagina, ele vai empurrar o ar que está lá no fundo como se fosse um pistão. Então, laceração vaginal na relação sexual não tem nada a ver com o tamanho do pênis do parceiro, nem com o mecanismo, o vigor da relação, o movimento, a posição. Para com esse preconceito, tira esse tabu da frente. Laceração vaginal depois da relação, durante a relação sexual, acontece por uma engenharia mecânica, um movimento de pistão com vácuo. Naira, mas e aí? Como que se forma um vácuo nessa situação? Bom, isso é mais comum quando essa relação sexual acontece dentro da água, tipo na banheira, na piscina. Essa fina lâmina de água que pode se formar pode favorecer o estabelecimento desse vácuo, que vai prender o ar lá no fundo da vagina e quando o pênis entrar, ele vai empurrar esse ar pressionando as paredes da vagina. E daí, o que é a laceração? É um corte que abre em alguma das paredes da vagina e vai provocar um sangramento, como qualquer corte no corpo provocaria. E esse sangramento vai ser visualizado como se fosse uma menstruação. Então, a paciente não consegue enxergar esse corte dentro da vagina, só vê um sangramento saindo, sem explicação, sem estar menstruada e num volume grande. Para a paciente, isso pode ser perigoso pelo volume de sangue que ela vai perder até que ela procure ajuda. Geralmente, essas pacientes percebem 12 horas depois ou se assustam com esse sangramento. Muitas horas depois, isso pode gerar anemia, mal-estar, fraqueza, sonolência e tudo mais. Então, o que eu recomendo para todo mundo, se você tiver um episódio desse, tive um sangramento vaginal volumoso logo após a relação sexual e ele é persistente e ele continua, procure o pronto-socorro. Nesse caso, a paciente me procurou porque minha proximidade com as minhas pacientes é muito grande, então ela me mandou um WhatsApp, eu já respondi para ela na hora, falei, não, eu vou para o consultório, te vejo no consultório, porque eu conseguiria conduzir daqui. Mas você que não tem essa proximidade com a sua ginecologista, que não consegue falar com ela fácil, nesse caso, procure o pronto-socorro. Tô aqui na brinquedoteca do Samuca, acompanhada da Beba. Mas eu acho que metade das perguntas que eu recebi foram sobre o tratamento. E o tratamento da laceração vaginal é sempre a sutura. Falando num termo não mediquês, a costura. Porque é um corte e ele sangra por estar aberto. Então, enquanto a gente não costurar, não estancar aquele sangramento na sutura, ele vai seguir sangrando. Então, não, ele não resolve sozinho e não tem a chance de outro tipo de tratamento que não a sutura. Seguindo as dúvidas sobre tratamento, algumas pessoas me perguntaram se dói. No momento da laceração, pode doer, mas o limiar de dor das pessoas é muito diferente. É mais importante o volume de sangramento do que propriamente a dor que essa paciente sente. Claro que para tratar se faz necessário uma anestesia local, mas é bem possível de fazer no consultório e bem tranquilo. Algumas pessoas levantaram a possibilidade de tratar com cauterização. Pessoal, cauterização é um tratamento destrutivo para juntar as bordas de uma lesão que precisa parar de sangrar. Ele nunca vai aproximar as bordas de uma ferida e fazer com que ela pare de sangrar. Então, a gente usa a cauterização para lesão de HPV, para outros tipos de lesão que a gente precise destruir, retirar, mas nunca. A laceração no parto não tem nada a ver com a laceração vaginal pós-relação sexual, porque na relação sexual, geralmente essa laceração acontece lá no fundo da vagina. No parto, no momento do parto, geralmente essa laceração acontece na saída da vagina, pelo mecanismo de desprendimento da cabecinha do neném e pelo tanto que aquela musculatura tem que distender. Então, são mecanismos bem diferentes. Em qualquer um, por ser laceração, a gente precisa suturar, mas apesar do tratamento ser igual, o mecanismo é totalmente diferente.
E é isso, acho que a gente tirou todas as dúvidas. Eu só tenho a agradecer todas as mensagens que eu recebi, agradecendo sobre abordar esse tema, que não conheciam o tema, ou parabenizando pela forma como eu explico, pela clareza. Obrigada, pessoal. A gente continua por aqui. Enfim, vamos falando sobre outros temas que também são de interesse, apesar de não serem tão abordados.